Aleluia. Hallelujah. Deus é bom. God is good. Em toda hora. Deus é bom. Uau. Olha para o seu vizinho e diga: seja bem-vindo ao som do avivamento. Fale para ele com alegria. É sempre um prazer cultuar ao seu lado. Aleluia. Abra sua Bíblia. Open your Bible. O livro do profeta Abacuque. The book of Habakkuk, Prophet Habakkuk. Vamos ler o mesmo capítulo do avivamento que lemos no primeiro domingo. We will read the same chapter as we read in the first Sunday. Abacuque, capítulo de número 3. Habakkuk chapter 3. Versículo de número 2. Verse 2. Vamos ler todos a mesma versão que está aqui no altar. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. 1, 2, 3. Senhor, eu ouvi a tua fama de mim. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Aleluia. Toma o seu lugar. You may be seated. Quantos estão a ser abençoados na série do avivamento? How many are being blessed in the series of Aleluia. revival? Deus seja louvado para sempre. Queremos neste domingo We want in this Sunday dar a continuidade continue da nossa série, of our series, o avivamento genuíno. the genuine revival. Todo avivamento, All revival, como falamos no primeiro dia, as we said in the first day, segundo o livro do profeta Ezequiel, according to the book of Ezekiel, aprendemos que o avivamento não é a vontade do homem. we learn that revival is not the will of the man. O avivamento Revival é o desejo de Deus is a desire of God em manifestar-se in manifesting no meio do seu povo. in the middle of his people. E aprendemos também And we also learn o avivamento genuíno that the genuine revival é antecedido pelo ouvir a palavra. is coming by the hearing of the word. Todo lugar, Every place, todo indivíduo everyone que deseja experimentar o avivamento, that desire to experiment the revival, ele precisa buscar Deus primeiramente na sua palavra. he needs to seek God in his word. Todo avivamento Every revival é fruto da palavra. is a fruit of the word. Nós aprendemos isso no primeiro domingo. And we learn the first Sunday. Antes dos ossos se tornarem um grande exército, Before the bones turn into a big, primeiro first thing, Deus fala com o profeta para liberar a sua palavra aos ossos. God talked to the prophet to deliver a word to the bones. E quando o profeta profetizou, And when the prophet prophesied, segundo o que Deus lhe havia ordenado, according to what God told him to do, a Bíblia diz: the Bible says, cada osso se juntou ao seu osso. every bone joined its bone. E depois de cada osso juntar ao seu osso, houve carne sobre eles. And after the bones joined, it came flesh
with E a them. Bíblia diz aquilo que era um vale de ossos And the Bible said what was a valley of bones transformou-se em um grande exército. was transferred to a big earth. É isso que acontece This is what happens quando o avivamento chega. when the revival comes. O que era osso What was se torna um grande soldado. comes to a big soldier. O avivamento, The revival, aprendemos também, we learn also, não é apenas o desejo de Deus em manifestar-se ao seu povo, it's not only the desire of God manifesting in his people, mas o avivamento but revival é a vida de Deus em manifestação. is the life of God in manifestation. Tanto que a própria palavra avivar, Even the word revival, ela significa it means dar vida, giving life, tornar vigor, turning something to life, reavivar, bringing to life, voltar a viver, coming back to life, ganhar força, giving, having strength, ganhar vida. having life. O avivamento, The revival, dentro do seu significado, inside its meaning, é isso que nós começamos a entender. this is what we start to understand. Mas dentro do contexto bíblico But in the Bible context que nós lemos em muitas partes da Bíblia Sagrada, that we read in the Holy Bible, o avivamento the revival é a manifestação, is the manifestation, é a manifestação especial do Espírito Santo is a special spirit manifestation em um determinado momento. in a determined moment, in a specific moment. O avivamento And revival é a manifestação is the manifestation do Espírito Santo of the Holy Spirit no meio da sua igreja, in the middle of the church, na vida de um indivíduo, in the life of someone, em uma comunidade in a community, ou em uma nação. or in a nation. O avivamento também A revival also pode ser can be o movimento de Deus, the movement of God, gerando e despertando temor ao Senhor. bringing and awakening the fear of God. O avivamento The revival pode ser um movimento de Deus can be a movement of God produzindo producing e atraindo pessoas para a presença de Deus. and bringing people to the presence of God. Várias vezes A lot of times nós experimentamos momentos de avivamento. we experience revival moments. O que nos faz não identificarmos quando o avivamento chega What make us not identify when the revival comes? é porque nós queremos definir o avivamento de Deus It's because we want to define the revival of God em função das experiências de outros avivamentos. according to the experience of other revivals. Quando nos focamos demais When we focus a lot em avivamentos de outros lugares, in revival of another places, nós começamos a criar we start to create uma definição muito limitada do avivamento. a limited definition of the revival. Quando você lê os avivamentos da história, When you read the revival in the history, se você não for equilibrado e maduro, if you are not mature, você vai desejar que o avivamento na nossa igreja you're going to desire that revival in our church, ela tenha a mesma aparência dos avivamentos que você leu. that it has to have the same appearance of the revival that you read. Mas cada avivamento, But every revival, cada mover de Deus, every move of God, ele foi totalmente diferente em contextos diferentes. it was different in different contexts. Cada avivamento Every revival é um avivamento. is a revival. E padronizar o avivamento And when we pattern and revival, é a mesma coisa que colocar Deus dentro de uma caixa it's the same thing as we put God inside a e box. começarmos a dizer: Senhor, And we start saying, Lord, queremos que te movas do jeito que te moveste lá. we want you to move in the same way that you move there. E às vezes Deus quer se mover entre nós de forma diferente, And sometimes God wants to move in the middle of us in a different way. de tal maneira que isso é tão perigoso. You know, this is so Isso é tão perigoso dangerous
Porque Deus pode aparecer para nós Because God can appear to us e não reconhecermos que estamos a viver um avivamento. and don't recognize that we live in a revival. Porque colocamos na nossa cabeça Because we put it in our head que o avivamento that revival é do jeito que lemos no livro de outra pessoa. is in the way that we read in the book of other people. Mas nós vamos aprender aqui. But we're going to learn here. Existem vários tipos de avivamento. There's a lot of types of revival. Primeiro, First, eu quero aqui dividir o avivamento em 4 dimensões. I want to define revival in 4 dimensions. Existe o avivamento pessoal, There's a personal revival. porque o avivamento nem sempre será um movimento coletivo. Because revival not all the time will be a collective movement. Existe o avivamento pessoal, There's a personal revival. o mover de Deus que veio especificamente para uma pessoa. The move of God that came especially for one person. E várias vezes nós já vivemos este avivamento. And a lot of time we lived this revival. E é por essa razão que nós não reconhecemos quando estamos a viver um avivamento. And it's for this reason that we don't know when we are living in a revival. Porque definimos avivamento como um mover de Deus que apenas toca o mundo inteiro. Because we define it that revival it's with something that touched the whole world. Mas não. But now, O avivamento começa de forma individual. the revival starts in an individual way. E o problema é, And the problem se is, não existir avivamento pessoal, if personal revival doesn't exist, dificilmente viveremos o avivamento coletivo. we will not live the collective revival. Porque todo avivamento Because every revival começou com um coração sedento pela presença de Deus. started by a heart who wants to seek God. Não são várias pessoas. It's not every people. Alguém está comigo? Is someone with me? Atos capítulo 10, versículo 44. Atos Acts capítulo 10, versículo 44. chapter 10 verse A 24. leitura é muito extensa, só para os irmãos guardarem o texto e entenderem a história. Há um homem chamado Cornélio. There's a man named Cornelio. Ele era um gentio. He was very gentle. Significa não pertence ao povo judeu. It means that he didn't belong to the Pertencia a outra nação. he belonged to the other nation. E esse homem de nome Cornélio And this man with the name Cornelio, ouviu a falar de Jesus. he heard talking about Jesus. Era um homem temente a Deus, He was a man who seeked God. que amava ajudar as pessoas. He loved helping people. E a história diz And the history said que este homem Cornélio, that this man Cornelio, mesmo não estando no dia do Pentecoste, even not being in the day of Pentecost, ele temia Deus he feared God e amava ajudar as pessoas. and he loved helping people. De tal maneira In a way que este homem Cornélio that this man Cornelio, começou a orar na sua própria casa. he started praying in his own home. Ele começou a orar em casa. He started praying at home. E enquanto orava em casa, And while he was praying in his house, cada vez mais a fome dele all the time his hunger pela presença de Deus aumentava. by the presence of God was increasing. Ele era tão intenso na oração, He was so intense in prayer, mesmo sem ter um encontro pessoal com os apóstolos. even without having a personal encounter with apostles. A sua fome por Deus começou a aumentar. His hunger by God was started to increase. E a Bíblia diz And the Bible que says esse homem orava na sua casa. that this man was praying in his home. Orava em casa. He was praying at home. Orava em casa. He was praying at home. Orava em He casa. was praying at home. Orava em casa. He was praying at home. Ele se enchia tanto de Deus He filled himself a lot with God ao ponto de Deus incomodar o apóstolo Pedro. to the point that God went to talk to Peter, the apostle. A Bíblia diz: The Bible says Cornélio orava na sua casa. Cornelius prayed at home. Pedro orava no outro lugar. And Peter started praying in another place. Mas o Espírito Santo apareceu para Pedro But the Holy Spirit came to Peter e disse: eu preciso que você vá ter com um homem chamado Cornélio and he said, I want you to go talk to a man named Cornelio e pregue para ele o mesmo evangelho. and preach him the same gospel. A Bíblia diz: And the Bible says Pedro começou a discutir com Deus Peter started having discussion with God e disse: Senhor, não, and said, Lord, no, esse homem não pertence this man doesn't belong ao nosso povo. to our people. Deus disse: vai lá, And God said, go. eu quero que você vá para lá I want you to go there e pregue para ele. and preach to him. A Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, And the Bible said when Peter came to the house of Cornelio, Cornélio já estava na sua casa reunido com outras pessoas. Cornelio went to his home reunion with other people.
Porque o avivamento na vida de Cornélio Because the revival in the life of Cornelio começou de forma individual. started in a personal way. Mas quando nós somos movidos por Deus, But when we were moved by God, aquilo que começou pessoal, what started individually, de tanto estarmos a queimar pela presença de Deus, for more time that we're burning in the presence of God, há coisas que você não vai precisar falar. there's things that you would not be able to stalk. Quando você é cheio de Deus, When you're filled with God, Deus te torna campo de força. that makes you a camp of strength, Você se torna uma zona vibratória, a field, a zone of vibration, imã. a iman, De tal maneira que, mesmo que você não anuncie para ninguém, in a way that even if you don't announce to everyone, as pessoas à sua volta começam a sentir-se atraídos people around you start being attracted to you por causa da presença que está a queimar na sua vida. because of the presence that is burning in your life. Quando Pedro chegou em casa, When Peter came to his home, começou a pregar para Cornélio. he started preaching to Cornelio. No versículo 44, And in the verse 44, a Bíblia diz: the Bible says, enquanto Pedro falava essas coisas, while Peter talked these things, que coisas? what things? Enquanto falava do Jesus que morreu e ressuscitou, While he talked about the Jesus that died and came to life, a Bíblia diz: the Bible says e o Espírito de Deus desceu sobre todos eles. that the Holy Spirit came upon all of them. Entenda o que eu disse: todo avivamento Understand what I said? All revival, começa com ouvir a palavra. starting by hearing the word. O Espírito não desceu porque Pedro impôs as mãos sobre The eles. Holy Spirit didn't came because Peter put his hand upon them. O Espírito Santo desceu enquanto eles ouviam a pregação. The Holy Spirit came while they were hearing the preaching. Porque o verdadeiro motor e a verdadeira chave do avivamento Because the truth, the truth of the right key é a palavra. is the word. Se você não tem tempo para ouvir a palavra, você não tem tempo para ser avivado. If you don't have time to hear the word, you don't have time to be revivaled. O Espírito desceu enquanto ouviam a pregação. The Holy Spirit came while they were hearing the preaching. Eles não estavam a orar, They were not praying. não estavam a cair no chão, They were not falling down. estavam todos atentos, They were all wise, ouvindo a palavra. hearing the word. E o Espírito Santo desceu sobre And eles. the Holy Spirit came upon them. E o avivamento desceu sobre aquela casa. And the revival came upon the house. Mas antes do Espírito descer sobre todos, But before the Holy Spirit came to everyone, já existia homem there was already a man. que estava cheio e com fome pela presença de Deus. That was a man that was filled and with a hunger of the presence of God. Cornélio. Cornelio. Ele já estava a viver mover de Deus de forma particular. He was already living, experiencing the move of God in a personal way. Muitos de nós aqui dentro, A lot of us here inside, todos nós, all of us, temos momentos de fraqueza, we have weak moments, momentos em que não temos vontade de orar, moments that we don't have the will of praying, momentos em que a nossa vida de oração baixa, moments that our praying life comes down, momentos em que alguma situação da vida nos roubou o tempo para estar com Deus, moments that any situation in life stole us the time to be with God, momentos em que alguma coisa nos aconteceu e ficamos decepcionados. moments that something happened to us and we got very sad, E isso começou a nos afastar de Deus. and that started making us apart from God. Alguns começaram a trabalhar, Some started working, já não tem tempo para Deus. they don't have time for God. Uns foram magoados Someone were hurt e não tem tempo para Deus. and they don't have time for God. Uns se desviaram Some of them got out, e alguns ainda and someone, estão dentro da própria igreja, they're inside the same church, servem, they serve God, cooperam, they cooperate, cantam, and they sing, pregam, and they preach. estão a evangelizar, They're mas estão totalmente frios, but they're all very cold, longe de Deus. far from God. O pior desviado The one that was apart é aquele que está perto da igreja, mas longe de Deus. is the one that is close to the church but far from God. Está em todos os cultos, He's in all service, mas já não tem tempo para Deus. but he doesn't have time for God. Mas But alguns de nós, some of us, mesmo nos nossos momentos de maior fraqueza, even in the moments of or the most weak moments of our life,
Desvio não é apenas parar de orar. Being apart is not only stopping praying. Desvio também é parar de meditar. Being apart from God is also stopping to meditate the word. Há pessoas que já não têm prazer pela palavra. There's people that don't have the pleasure for the word. Há gente que a única vez que ela lê o livro, a Bíblia, é quando nós viemos para o culto. There's people that the only time they read the Bible is when they come to the service. Há pessoas desviadas em Deus, There's people that are apart from God, que nem tempo para meditar na palavra têm. that not even the time to meditate the word they have. E como é que esse avivamento pessoal acontece? And how is this personal revival happen? Em algumas In vezes, some ways, nós estamos em um culto we are in a service e Deus usa alguém, and God used someone. seja um pregador, It can be a preacher, um cantor, or it can be a singer, ou alguém ao nosso lado. or someone next to us. E naquele dia, And in that day, nós sentimos como se a nossa fome espiritual we feel as if our spiritual hunger estivesse a ser ativada novamente. is being active De again. repente, enquanto você está a cultuar, And sometimes when you're in a service, Deus libera uma palavra God deliver a word ou libera uma atmosfera or deliver an atmosphere, e você começa a se arrepender dos tempos que você nunca mais leu. and you start to repent to the times that you never prayed, E você começa a se levantar. and you start lifting. Mesmo no culto, Even in a service, você pensa em comprar Bíblia. you start thinking about buying a Bible. Você começa a pensar, não vou passar a orar todas as quartas-feiras. You start thinking, I will start praying all of Wednesdays. E algumas pessoas saíram de um culto And some people got off the service totalmente avivados. and so revival. E quando chegaram em casa, And they got home. organizaram sua vida com Deus. They started putting their life back to God. Aleluia. Hallelujah. Avivamento pessoal. Personal revival. Outras vezes, In a lot of times, o próprio Deus pode te visitar no seu quarto de oração. the same God can visit you in your room of prayer. E de repente você ser batizado com uma fome. And suddenly you start having a hunger. Fome pela presença de Deus. Hunger for the presence of God. E do nada, And out of suddenly, você começa a orar no mesmo exato momento. you start praying in the same moment. Você começa a buscar mais. And you start seeking more. Aleluia. Hallelujah. Pessoas que viveram avivamento pessoal, People that live personal revival, elas não são avivamentos famosos, they are now famous revival porque é o mover individual do próprio Deus. because it's an individual move of the same God. Aleluia. Hallelujah. E existe o avivamento comunitário, And there's the community revival quando sai de uma pessoa when it got out from a person e alcança aqueles que estão ao seu redor. and reach the ones that are next to them. Assim como Cornélio, Just like Cornelio, começou apenas com it ele started with him e depois os vizinhos começaram a aparecer. and the neighbors start appearing. É isso que acontece com o avivamento comunitário. This is what happened to the revival community. Quando Deus te visita de uma forma sobrenatural When God visits you in a supernatural way e você começa a queimar pela presença de Deus, and you start burning by the presence of God ao ponto de outras pessoas to the point of other people desejarem buscar o mesmo Deus que você está buscando. starting to desire the same God that you're seeking. Existe o avivamento nacional. And there's the revival, the national revival. É o mover de Deus, It's a move of God. é o movimento de Deus impactando a nação. It's the move of God impacting the nations. Quando Deus usa uma pessoa, When God uses one person, usa uma comunidade, He uses a community. usa um grupo, He uses a group. usa uma igreja, He uses a church. usa um pregador, He uses a preacher. usa um cantor. He uses a singer. E através dessa pessoa ou esta igreja, And from this person or this church, Deus começa a despertar sobre a nação God starts to awake upon the nations a necessidade de nos voltarmos para Deus. the necessity for us to come back to Esse God. avivamento And this revival, pode ser um avivamento por meio da oração. it can be a revival through prayers. Deus usa alguém God uses someone com espírito de oração. with the spirit of prayer. E através dessa pessoa ou esta igreja, And throughout this person or this church, a nação toda começa a voltar a falar de oração. the whole nation starting to talk about A nação começa a valorizar a oração. the whole nation starts to give value to the prayers. Grupos de oração começam a ser levantados. Prayer groups are being lifted.
vários ministérios são levantados debaixo desse fundamento da oração. And a lot of ministries start being lifted. E existe também And there's also o avivamento nacional por meio da palavra. the national revival throughout the word. Quando Deus levanta um homem When God lifts a man ou levanta uma mulher or he lifts a woman com o espírito da palavra, with the spirit of the word, ele começa a pregar and he starts preaching de tal maneira que essa palavra começa a tocar as comunidades e começa a mexer com o país. in a way that this word start touching the community and start moving the country. E as pessoas começam a se aproximar de Deus And people start coming back to God por meio da palavra. throughout the word. E existe o avivamento nacional por meio da música. And there's the revival, national revival throughout the music. Quando Deus levanta um homem ou uma mulher When God lifts a woman or a man com uma canção profética with a prophetic song, e começa a ministrar essa canção and he starts ministering this song, e volta a reacender a chama and he starts to light again the fire em uma nação. in a nation. A nação toda A whole nation é abalada is being tapped por esta canção, by this song, pela pregação or by this preaching, ou pela oração. or by this prayer. Existe também um avivamento mundial. And there's the world revival. O avivamento que afeta o mundo inteiro. It's the revival that affects the whole world. Quando Deus usa alguém When God uses someone na oração, in the prayer, na pregação, in the preaching, na música, in the song, e através desta pessoa, and throughout this people, o Espírito Santo começa a soprar um vento novo nas nações. the Holy Spirit starts to blow a wind in people. Um avivamento que vai além da sua nação. A revival that goes far than the nation. Sai da Angola, vai para Portugal, It comes out from Angola, goes to Portugal, vai para a África do Sul, goes to South Africa, vai para Moçambique. goes to Mozambique. Quando o mover de Deus na tua vida When the movement of God in your life começa a alcançar outras nações, starts reaching other nations, e esse movimento é visível, and this movement is very, estamos diante de um avivamento mundial. we're upon a world revival. E a minha oração nesta manhã And my praying this morning é que Deus comece primeiro conosco. is that may God starts with us. Como disse um grande homem de Deus: Just like he said, a big man of God, Senhor, Lord, aviva-nos. revival us. Derrame sobre nós o avivamento. Bring to us again the revival, Mas começa primeiro comigo. but starts with me. Porque não existe avivamento mundial Because there's no world revival se não ter primeiro o avivamento pessoal. if there's no personal revival. Avivamento não é magia. Revival is not magician. Avivamento não é algo que nós programamos. Revival is not something that we programmed. Avivamento tem passos para que ele se manifeste. Revival, there's steps to manifest. E nós estamos a falar do primeiro avivamento que aconteceu. And we're talking about the first revival that happened. Atos capítulo 2. Acts chapter 2. Encontramos o primeiro avivamento do Novo Testamento. And we encountered the first revival in the New Testament. A Bíblia diz: The Bible says estavam todos reunidos that all of them were gathered no mesmo lugar. in the same place. Um número de 120 pessoas. A number of 120 people. Porque todo avivamento Because every revival sempre começou always started com um grupo, with a group, com uma pessoa, with a person, duas pessoas, 2 people, 3 pessoas. 3 people. Todo avivamento Every revival não começou num estádio. didn't start in a big place. Não existem avivamentos de estádios. There's no stadium revival. O mover que houve nos estádios The move that had in the stadium eram os resultados de um avivamento. were the result of one revival. Mas o verdadeiro avivamento But the right revival é fruto daqueles que decidiram se esconder. is the fruit of the one that decided to hide. O avivamento não é 2 dias de oração, estamos avivados. The revival is not 2 days of prayer and we're O revival. avivamento não é 7 dias do mover. Revival is not 7 O days in avivamento revival. não são 14 dias para se encher. Revival
revival is not 14 days to fill up. Nós marcamos a data da busca, We mark the date of mas quem marca a data do mover é o Espírito but the Santo. one that marked the date of the movement is the Holy Você Spirit. sabia You didn't know que nós podemos orar durante 7 anos, that we can pray during 7 years, clamando por um avivamento, crying for a revival, mas só vivermos um verdadeiro but avivamento we can only live one truly revival. depois dos 7 anos terminarem. And after the 7-year finishes, Porque o avivamento with a revival, não é um culto. it's not a service. E aquilo que acontece no culto And what happens in the service, não é o avivamento, it's not a revival, é a manifestação it's the de manifestation um avivamento. of a revival. Porque para Deus se mover aqui Because for God to move, é porque há um povo no escondido it's because there's a people in the hiding que place já tem falado com Ele, that already started speaking to dizendo: him, Senhor, saying, Lord, aviva-nos, revival us, transforma-nos, transform us, mova-se em nós. move us, God. E há um dia And there's a day em que nós nos reunimos, that we gather together, aonde esse mover and aparece. this revival starts to appear. E esse povo estava orando. And these people were praying. Primeiro dia, First day, nada. nothing. Segundo dia, Second day, nada. nothing. Terceiro dia, Third day, ficaram orando vários dias. they started praying a lot of days. Tanto que no dia que o Espírito decidiu descer, Even in the day that the Spirit starts coming, a Bíblia diz, the Bible says estavam todos assentados. they were all sitting down. Porque quando Deus te promete algo, Because when God promised you something, te dá a impressão que um jejum já aconteceu. and He gave us the impression that one fasting already Uma happened, semana de monte já deu certo. 1 week already make it. Mas quando eles começaram a orar, But when they started praying, começaram a pensar: they started thinking, isto não vai acontecer agora. this will not happen right now. Sentaram, They said, mas em um belo dia, but one day, enquanto estavam todos assim como estamos nós, while they were like just like we are, todos reunidos, all of them gathered, assentados sitting no down mesmo lugar, in the same place. de repente, Suddenly, porque o avivamento because the não revival faz anúncio, doesn't announce. o avivamento The revival, não tem flyer, it doesn't have fire. o avivamento The revival não tem sinais doesn't visíveis. have signal. Em um In dia, one day, de repente, suddenly, e às and vezes sometimes em um dia in one em que day, ninguém está a fazer mais nada, when you're not doing nothing, nós podemos viver um we avivamento can live a revival aonde oramos todos aqui, where we pray all here. mas o avivamento nos encontrou cada um na sua casa. By the revival encounters us each E one de in their home. repente, And suddenly, alguém em Viana someone in foi Vienna arrebatado. was Alguém no Zango and someone in foi Zango, batizado pelo he was Espírito. baptized with the Alguém no Spirit. Benfica Someone in Benfica começou a profetizar. prophesied. Alguém em Cacoaco Someone in Cacoaco começou a evangelizar. started preaching the Alguém na gospel. Manhanga Someone in Manhanga começou a curar os doentes. started healing the sick. De repente, Suddenly, avivamento revival não tem doesn't data. have date. Por isso, quando Joel profetiza, That's why when Job prophesied, ele vai dizer: he will say e há de ser that it would be que naqueles dias, in those days. naqueles, In those days, não existe um dia, there's no one day. naqueles, In those days, em um dos dias, in one of the days, eu posso vos visitar. I can visit you. O avivamento. The revival. O primeiro avivamento The first revival, aconteceu aqui no livro de Atos, it happened in the book of Acts, capítulo 2. chapter 2. Desceu sobre eles And he came upon them, o Espírito Santo the Holy Spirit, e foram cheios and he came filled do Espírito with the Holy e Spirit. começaram todos a falar And they all started speaking em novas línguas. in tongues. Todo avivamento All revival carrega carry uma manifestação a manifestation, nova. new. Todo avivamento Every revival, vem com alguma manifestação que nunca houve antes. it comes with a manifestation that never happened before. Nesse dia, This day, eles começaram a falar em línguas they started speaking in tongues dadas pelo Espírito Santo. given by the Holy Spirit. E a Bíblia diz And the Bible says que estavam fora do cenáculo that the one that were outside of the sanctuary, homens e mulheres de toda parte do mundo. men and women from the whole part of the world. Estavam lá pessoas da África, There were people from Africa, estavam lá pessoas da Ásia Menor, people from Asia,
Pessoas da Europa, que o nome Europa apareceu depois, People from Europe, estavam lá. Estrangeiros, people from outside, pessoas de toda parte do mundo, people from all the part of the world, testemunharam o dia do Pentecoste. and were the testimonying the day of Pentecost. Para não deixar dúvida, To not give it left a doubt. sabe, Deus inaugurou a sua igreja You know, God gave to His church com um mover, with a move aonde estavam lá todos os continentes para testemunhar. where there were all the continents to testify. E no primeiro dia do mover, In the first day of the move, africanos estavam lá, the Africans were there, europeus estavam lá, Europeans were there, asiáticos estavam lá. the Asians were there. Para não deixar dúvidas, Just to not leave a doubt. é para dizer It's just to say o evangelho, the gospel, o verdadeiro evangelho, the real gospel, não é levado por homens, is not taken by the men. é levado pelo Espírito. It's taken by the Spirit. Deus é craque. God is big. Se vocês viajarem, If you vão levar trip, muito tempo you will take a lot of time para levar esse mover just to take this Bible para outros to continentes. other continents. Então vou esperar So I will wait o dia da festa, the day of the feast aonde todos os where continentes all the continents se encontram no mesmo lugar. encounter in the same place. Se você não sabe, If you didn't know, a festa do Pentecoste the feast of the Pentecost, não era apenas para quem estava em Israel. it wasn't not only for the one that was in Já Israel. existiam pessoas Already existed people que estavam em África, that were in Africa, que estavam na Ásia, that were in Asia, que já faziam parte desse mover. that were already a part of this move. E no dia que eles foram para a festa, In the day that I went to the feast, então a festa do Pentecoste so the feast of the Pentecost, não é estranho para a África nem para a Europa. it wasn't weird to the Africa, not even for Europe. Nossos pais já iam lá para Our festejar. father already went there to E Deus, por ser craque em trabalhar, and God to be so good disse: at vou work. esperar o dia He said I will wait for the que day todos os continentes estão presentes, that all the continents para will vocês não just pensarem for you not to que think esse mover é apenas dos brancos. revival is for the weak. Deixa todo mundo chegar. Let everyone come. Deixa todo o continente Let chegar. all the continent come. Deixa toda a raça chegar. The race come. No dia em que todos estão In the reunidos, day that all of them were o reunited, Espírito the desceu. Holy Spirit comes. E a Bíblia And diz: the Bible says todos nós all of us ouvimos eles a will falarem hear all of them na speak nossa própria língua. our own language. Eu não estou a entender. I don't understand it. Quer dizer que o africano estava lá It means that the African were e there. o Espírito Santo ministrou The Holy Spirit meant línguas africanas sobre os judeus. African language to the church. Asiáticos estavam lá. Angels were there. Alguns falavam em mandarim, Other was talking Mandarin. outros falavam línguas Other africanas. was talking language Porque eles disseram: because they said se eles são judeus, they were Jewish. como é que estamos a lhes ouvir We hear him a falar nas nossas próprias línguas? talking about our own language. Línguas dadas pelo Espírito. Language given by the Era Spirit. para dizer: Just to say esse mover, that this revival o avivamento, não é propriedade da is Europa, not a property for não é Europe. propriedade da Ásia, It's not a property for não é Asia. propriedade da África. O mover do Espírito é para quem está disponível. For the one that is available. Por isso, That's why. oh, la yata bashataya. Como é que você vai me dizer How can you tell me que os católicos nos apresentaram Deus, that the Catholics presented us God se no dia do Pentecoste if in the day of Pentecost ainda nem existia a Igreja Católica? there wasn't even a church of Catholic Church? A Igreja Católica veio anos depois. The Church Catholic came years before. After. E por que a Igreja Católica foi levantada? And why the Catholic Church was lifted É a junção do judaísmo com o cristianismo. is the junction of the Jewish and Christian. Quando Constantino conseguiu perceber, When Constantine started knowing esses jovens cheios do Espírito Santo não vamos conseguir lhes controlar. this man full of the Holy Spirit will now Sabe o que é que control them. acontecia? What do you know what happened? O governo falava uma coisa, The government talking some things, os apóstolos falavam outra coisa, and the apostles started speaking e another o thing, povo preferia ouvir and the people started hearing. os apóstolos They prefer hearing the do apostles que ouvir o governo. than hearing the E o government. governo disse: And the government, temos que fazer parceria. we need to make a partnership.
Por isso a católica é a igreja Estado. That's why the Catholic Church is a government place. Naquele dia, In that day, nossos pais estavam our lá. father was there. Alguém está comigo aqui? Is someone with me? Então, esse mover So this move não é herança do colono. is not inheritance of the Eu quero que alguém entenda o avivamento, I want someone to understand the o revival. verdadeiro evangelho. The real gospel Não é herança do colono. is not inheritance of the colonization. Colono deixou The casa, colonization left. deixou estrada. He left streets. Mas aqui no nosso But continente here in our continent, já existiam homens already had a band que ouviram a pregação de Joel capítulo 2, that heard the diretamente da boca do apóstolo Pedro. coming from the Apostle Peter. E a Bíblia diz: And the Bible says quase 3.000 almas. almost 3,000 souls. E alguém vai me dizer agora: And someone will tell me right now, pastor, Pastor, por que hoje em dia why can't it já não today? existem It doesn't exist. salvação de almas como no dia do Pentecostes? Salvation of souls like the day of Por uma Pentecost. razão muito It's simples. a simple reason. Pedro pregou na festa mundial. Peter was preaching in the Mundial Feast. Nos coloca a pregar numa festa mundial. Put us down in a Mundial Feast. Era festa. It was a feast. It was a party. Todos os continentes presentes lá. All the content were present there. Depois daí, And after there, me mostra mais Pedro a pregar, 3.000 almas se converteram. show me Peter preaching 3,000 souls. Porque a dimensão da salvação Because the dimension of é salvation proporcional ao povo que te ouve. is proportional to the people who hears you. Organiza uma festa onde você junta 20.000, me chama para pregar. Organize a feast where you put 20,000 people and call me. E por que o Espírito desceu com línguas? And why did the Spirit came with language? Deus é craque. God is good. Como é que os ouvimos a falar grandezas de Deus na nossa própria língua? How can we start understanding Quer the dizer, kingdom of God in enquanto our falavam em language? línguas, That means it was new tongues. falavam grandeza de Deus. They were talking greatness of God. Deus lhes pregou primeiro em línguas. God preached them there in tongues. Sabe como é que era? You know how it was? A necessidade de variedade de línguas The necessity of the value of the language é quando Deus nos envia para povos das quais não falamos a própria língua. is when God sends us to people who they don't speak the same language as Por us. exemplo, For example, se Deus enviar para cá if God sends us here, nigerianos, Nigerians, indianos, Indians, chineses, Chinese, pessoas de outras nações, people from other nations, é possível it has a que possibility no momento do mover, that in the moment of the move, Deus pode te levar a falar línguas de outras nações. God can take you to start speaking tongues of other Você não nations. está entendendo. You're not understanding. Para nós aqui chamamos língua estranha. For us, we call tongues, Pra ele, speaking não. in tongues. For them, no. Deus está a falar com eles na língua deles. God is speaking to them in their language. Só que várias vezes aqui nós não temos interpretações de línguas. That means that sometimes here we don't have the interpretation of language Porque não há necessidade de interpretação. because we don't have the necessity of interpretation Porque não temos pessoas de todas as nações. because we don't have people from all the nations. Então, como não temos pessoas para todas as So nações, just like we don't have people from all the nations, falamos só para nossa we edificação. talk only for edification. Nos edificamos apenas falando. We're only edified by talking. Então você não pode proibir o falar em línguas. So you cannot stop someone to talk in tongues. Pastor, mas Paulo disse, não convém falar no particular. But Pastor Paul said you cannot talk in a particular way. Paulo estava a criar doutrina porque tinha confusão na igreja. Paul was creating doctrine because he had Não argued in sabia church. usar o dom das línguas. He didn't know how to use the gift of the No language. dia do In Pentecoste, the day of the Pentecost, ninguém esperou o outro acabar de falar para no falar. one waited. The other one started speaking to talk. Todos. All of them.
Shandagaba. Rekelelebosha. Rute parados. Reketekelelebosha. Arinebeleko satana. Rapatalabababosha. Alguém falava em línguas aqui. Some were talking in language here. A Maria também estava lá atrás. Maria behind, Respondia também em she was línguas. responding in tongues. Radegebarondos. Labrashatakarababosha. Tiago também começou a falar. The other started speaking in tongues. Yeredeberede. Rekelelebosha takabaya. Marta também começou a falar. Martha started speaking in tongues. Shaleberekete. Rekelelebosha takabaya. Eu não sei I don't know se eles oravam assim, if they were praying like se this, oravam assim, praying like this, se começavam a if andar. they're starting Mas eu só sei, but I know enquanto that oravam, while they were praying, eles não ficaram parados. they were not being still. E ele é barato. Shelele perene. Gereli katus. Merele peretos. Shalala paya. Alile que toma la ba. Lelisha dagaba. Ronke que teria. Salaparane. Meke shatalaba. Meke te shatalaba. Imagine. Hoje é diferente do ontem. Today is different from yesterday. Porque hoje Because today nós falamos em línguas we talk in tongues, we speak in e tongues, nós entendemos o que oramos. and we understand what we were praying. Mas quem está lá fora não está But entendendo. whoever is inside is not understanding. Naquele dia não. And that they know, Os que estavam dentro the ones that were são os inside, que não entendiam. or the ones that didn't E os que understand, estavam fora. and the ones that were outside. Estamos a entender. We are understanding. Estamos a We entender. are understanding. Estamos a We are entender. understanding. Eu creio. I believe. Eu sonho I com um dia that one day aonde viveremos where we will live. o Atos dos Apóstolos, como no Atos 2, Just like Acts aonde 2, virão where there will gente de todas as nações from all part of the atraídos pelo fogo. attracted by Elas não virão they will not come por causa da nossa beleza. because of our Elas não virão they will not come por causa da nossa roupa. because of our creed. Elas virão They will come por causa do mover. because of the move. Por causa do mover. Because of the move. Por causa do mover. Because of the move. Eu creio. I believe. Joel 2 e há de ser Who said que naqueles dias, ainda estamos naqueles dias, os dias ainda não acabaram, ainda estamos naqueles dias. O que está a voltar é alguém que se prostra e diz: Pai, eu estou cansado dessa sequeira, quero algo a mais, quero algo a mais, quero algo a mais, quero algo a mais, quero algo a mais. something more. Nossos pais estavam lá. Our father were there. Eu vou repetir, nossos pais estavam lá. I'll repeat, our father were there. Quando eles voltaram para a África, When they came back to Africa, outros voltaram para a Europa, when they came back to Europe, outros voltaram para a Ásia. when they came back to Asia, Foram com tradição. they were with tradition. Voltaram com avivamento. And they came with revival. E quando eles voltaram, And when they came back, você vai encontrar provas visíveis até nos nossos idiomas nacionais. you will encounter real proof in our languages. Em hebraico, qual é o nome de Jesus? What's the name of Jesus in Jesus em inglês, hebraico. Yeshua. Yeshua? Nosso dialeto. Hebraico não tem a letra J. In Hebrew there was no H. No nosso idioma, nosso J. J também é Y.
primeiro avivamento. Senta um pouquinho. Me dá 30 minutos, eu encerro. Give me 30 minutes and I'll finish. Aleluia. Hallelujah. Primeiro avivamento. First revival. Começou com um grupo de 120 It pessoas. started with a group of 120 people. E eles estavam todos em oração. And they were all in prayer. Porque depois de você ouvir a palavra, Because after you hear the word, você precisa entrar no quarto. you need to go to a room Dizer, Pai, and say, Father, o que eu li, what I read, o que me pregaram, what they preached to me, me faça viver. make me live. Alguém está comigo? Is someone with me? E esse avivamento que começou em Atos 2 And this revival that started in Acts 2 se espalhou em vários continentes. split it in all continents. Chegou em muitos países. And it came to a lot of countries. E eu quero dar aqui pelo menos 2 a 3 exemplos de avivamento na história. And I want to give you 1, 2, 3 examples of revival in history. O primeiro avivamento que aconteceu na história, The first revival that happened in history, não o primeiro no sentido sistemático, mas é o primeiro segundo o meu esboço. is the first according to what I wrote. Um dos maiores avivamentos One of the biggest revival, que o avivamento de Gales. it was the revival of Galles. Esse avivamento, This revival, eu quero aqui falar um pouquinho para os irmãos I want to talk a little for you brothers, como esse avivamento começou. how this revival started. O avivamento de Gales, The revival of Galles, que aconteceu em 1904, that it happened in 1904 e encerrou no ano seguinte. and it closed in the year before. O After, avivamento só teve duração de um ano. the revival has a duration of 1 year. O que as pessoas muitas não entendem That many people don't understand é que o avivamento is that revival é de tempo em tempo, is a time from time com a finalidade with the finalization de despertar o povo de Deus to awake the people of God para uma vida mais próxima de to Deus. a life more closer to God. O avivamento The revival não é 10 anos de avivamento. is not 10-year revival. Não existem 20 anos de avivamento. There's no 20-year revival. Avivamentos são moveres específicos em um determinado momento. The revival of specific movement in a determined place. O avivamento do país de Gales, The revival in the country of Galles, o pioneiro foi Evan Roberts. it was Evan Hobart. Os irmãos conseguem ver essa imagem de multidões. You can see the image of a lot of people. Esse jovem This young man, que amava a Deus de tal maneira that he loved God in a way que começou a se reunir para orar com seus amigos. that he started gathering to pray with his Lembre, friends. todo avivamento Remember, all revival, nasce com um indivíduo, it burns with an individual way. nasce de um grupo. It burns in a group. Esse jovem conformado com o sistema espiritual This man that were confirmed with the spiritual system, começou a buscar a Deus de tal maneira. he started seeking God in a way. Buscava a Deus em profundos momentos de oração, He started seeking God in the deepest moments of prayer, ao ponto dele ser cheio do Espírito. to the point that he was full of the Spirit. Ele começou a pregar. And he started preaching. E quando ele começou a pregar, And we started preaching. o que começou apenas como uma reunião de oração Who started like a meeting of prayer de jovens with young men de 20 a 24 anos. from 20 to 24 years old. Porque os maiores avivamentos sempre foram os pioneiros foram jovens. Because the most revival were the youth. Enquanto ele se enchia, And while they were being filled, buscava a presença de Deus. he was seeking the presence of God. Depois dele ser visitado por Deus. After he was visited by God, Porque o avivamento não começa no coletivo, começa no individual. because the revival doesn't start with a lot of people, it starts individual way. Esse jovem And this man, de 20 e poucos anos with 20 something years old,
influenciou e salvou 100.000 pessoas. He influences and saved 100,000 people. 20 e poucos anos. 20-something years old. Você tem quantos anos? How old are you? Alguns têm aqui, o ano de conversão é a idade dele quando salvou 100.000. Some people that have the year of conversion is the year that he has. Sabe por que nós não temos o mesmo impacto que eles tiveram no passado? You know why we don't have the same impact that they had in the past? Ouça isso com toda a seriedade. Hear me with all the seriousness. Porque nós oramos para Deus nos encher, Because we pray for God to fill us, para Deus nos usar na igreja. for God to use as a church. Senhor, abre os olhos do meu pastor para ver o meu chamado. God opened the eyes of my pastors to see my calling. Eles não oravam They were not praying para entrar na escala. to go. Quando a tua vida com Deus se resume em templo, When your life with God resumes by temple, nunca vamos alcançar um avivamento mundial. we will never reach a revival, a mundial revival. Todos eles oravam, All of them were praying. se enchiam de Deus They were filled by God. depois de receber uma visitação. And after they received a visitation of God, Não é na igreja que eles iam, it's not in the church that they went. pregavam na vizinhança. They were preaching in the neighbors. Começavam a juntar alguns grupos de pessoas. They started joining a group of people. Começavam a evangelizar. They started preaching the gospel. E a reunião que era de um pequeno grupo, And the meeting that was for a small group, já eram 40.000. there were already 40,000. Dentro de um ano. In 1 year, Dentro inside de um ano. of 1 year, 100.000 pessoas foram salvas 100,000 people were saved em um ano. in 1 year. Um ano. 1 year. E ele impactou de tal maneira a sua comunidade. And he impacted in a way his community. O avivamento começou pessoal, The revival started personally tornou comunitário, and started being community passou a ser nacional and started being national e depois tornou-se mundial. and started being mundial. Sabe o que aconteceu nesse avivamento? Do you know what happened in this revival? O bairro que ele vivia, The place that he was living, as pessoas começaram a ir para os cultos dele. people started going to their service, to his service. As empresas de cerveja foram à falência The companies of beer came down porque os bêbados because the one that used to drink, estavam no grupo de oração. the drunk were in the group of prayer. O que era fábrica de cerveja, What was a place of beer? o dono da empresa The owner of the company, foi obrigado a mudar o produto dele de venda. he had to change the product that he was selling. Parou de vender cerveja, começou a vender roupa. He stopped selling beer, started selling Cerveja clothes. já não andava. Beer was not selling. Os patrões começaram a ir para a igreja, os bosses. And the bosses started going to church. Disseram, não estamos a entender. And they say, we're not understanding. Todos os nossos trabalhadores estão a pagar as dívidas que tinham. All of us employee, they're paying the doubt that they had. Queremos saber o que é que eles estão a viver. We want to know what they're living. Quando os patrões foram para a igreja onde Evan Robert pregava, When the bosses went to the church where Evan Hubbard was preaching, foram tocados pelo mesmo mover. they were touched by the same movement. Disseram, também descobrimos que éramos injustos com os nossos empregados. And they said we were so unjustful with our employees. Toda a empresa na comunidade de Evan Robert, All of the companies in the community of Evan Roberts, os donos da empresa começavam o trabalho do dia com oração. the owners of the company started the work day with the prayers. Ninguém começava a trabalhar sem primeiro orar. No one started praying without first praying. Started working without first praying. Outro efeito do avivamento do país de Gales. Another effect of revival in the country of Gales, As discotecas fecharam, the clubs were closed, porque não tinha mais ninguém para ir lá. but there were no people to go there. Porque os que iam para lá para beber e se divertir Because the one that used to go to drink and estavam no culto de Evan Robert. they were already in the service of Evan Roberts. Avivamento não é cair aqui na igreja. Revival is not falling here at church. Isso pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento, se Deus se manifestar. This can happen in any day, any time if God starts to manifest. Avivamento não é manifestar demônios. A revival is not manifesting demons.
Por causa de jovem, Because of a man, bairro inteiro. a whole neighborhood. O trabalho que o governo não conseguiu fazer, The work that the government didn't know how to do. a polícia não conseguiu fazer. The police didn't know how to do. Jovem, One man. eu disse jovem, I said one man, cheio do Espírito Santo, full of the Holy Spirit. organizou o bairro. He organized the neighborhood. Alguém está comigo? Is someone with me? Segundo avivamento na história. Second revival in the history. Nós falamos várias vezes isso já há muito tempo. We talked a lot of times this and a long time ago. O famoso avivamento da Rua Azusa. The most famous revival in the Rua Azusa. O discípulo de Charles Parham, The disciples Charles Parham, William Seymour, William Seymour, afro-americano. Afro-American, É o nome que eles dão is the name that they give para muitos na história que eram mesmo só africanos para receber a história. for some people in the history that were Africans to receive this history. Filho de pais africanos. Son of African parents. Ele pertencia a uma escola He belonged to a school de estudo bíblico. of Bible studies. Para os irmãos entenderem o nível For the brothers to understand the level do racismo que havia naquele tempo. of place they had in that time. Até na escola bíblica, Even in the Bible studies, negros não sentavam com os brancos. the black ones didn't sit with the white ones. Na sala ficavam os brancos In the room they were the e nos white ones, corredores ficavam os negros. and in the other places there was the black ones. Tempo de muita segregação, The time of a lot of black, muito racismo, a lot of racism, muita divisão. a lot of divisions. Mas William Seymour, But William Seymour, jovem sedento pela presença de Deus, a man who seek the presence of God, em cooperação com outros jovens e outras mulheres. in cooperation with a lot of men and women. Histórias mais profundas dizem History more deeper says que foi uma mulher that it was a woman no grupo de oração in the prayer group que orou para o batismo no Espírito Santo de William Seymour. that prayed for the baptism of the Holy Spirit of William Seymour. Mulheres sempre fizeram parte dos maiores avivamentos da história. Women always were a part for the biggest revivals. Desde o Atos 2, Till from those days, estavam lá mulheres. they were there women. E a história diz que William Seymour, And the history said that William Seymour, em cooperação de oração, in cooperation of prayers, na casa de dos irmãos, in the house of one brother, eles oravam they were praying com base a Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2. according to Joel chapter 2 and Acts chapter 2. E a única coisa que eles clamavam Is the only thing that they were calling. era: Senhor, It was for God. derrama sobre nós Pour upon us o Espírito Santo, the Holy Spirit. como em Atos 2. Just like Acts 2. Derrama sobre nós Fall upon o us Espírito Santo, the Holy Spirit. como em Atos 2. Just like Acts 2. Derrama sobre nós Fall upon us o Espírito Santo, the Holy Spirit. como em Atos 2. Like Acts 2. Todos os dias All the day, every day, eles clamavam. they were calling. A história diz The history says que uma das irmãs que estava lá presente na oração the one of the sisters that were present in the prayer, aprendeu a tocar piano sem ninguém lhe ensinar. she started playing the piano without no one teaching her. Nos momentos do mover do Espírito naquela sala, In the moment of the movement of God in that place, uma irmã aprendeu a tocar piano enquanto oravam. a sister learned how to play the piano while she was praying. A história diz que enquanto o Espírito se movia, And the history said while the Spirit was moving, milagres criativos aconteciam. healings were happening. Pessoas que nasceram sem braço, People that were born without hand, o braço começou a crescer. the hand started being to grow. Mudos começavam a falar. A lot of people who didn't talk started to talk. Pessoas foram cheias do Espírito Santo. People were full of the Holy Spirit. Cheias do Espírito Santo. Full of the Holy Spirit. E deste avivamento, And in this revival, a sala ficou tão pequena the room was so small que não chegava. that it didn't fit. Pessoas ficavam lá fora. People were outside. Frente à casa também não era suficiente. In front of the house, it wasn't sufficient. As pessoas
preenchiam a rua. People were fooling the whole street. De tal maneira que diz a história, In a way that it says the history. quando o Espírito Santo se movia, When the Holy Spirit was moving, mesmo sem chegar na casa onde estavam reunidos, even without him coming in the place that they were as meeting, pessoas já começavam a cair uma rua antes, people were already falling a street before, por causa da presença de Deus que estava saturada naquele quarto. because of the presence of God that was already very full in that room. Saíram daí, foram para a tal chamada Rua Azusa, They came out and they went to the Rua Azusa, onde alugaram um armazém. where they had a place. Não tinham púlpitos. They were not God. E o objeto que eles encontraram no próprio armazém se tornou o púlpito deles. And an object that they encountered in that place, it turned on an altar. A história diz que também lá dentro não era suficiente. And the history said that inside there wasn't sufficient. Começaram a encher as ruas todas. So they started to fill the whole O neighborhood. que começou com um grupo de pessoas orando. What started was with a group of people praying Depois começou a tocar a comunidade. and started touching the community. O avivamento foi tão forte The revival was so strong que começaram a vir pessoas de todas as nações. that people from around the whole nation were coming, Assim como foi no dia do Pentecostes. just like it was in the day of Pentecost. Pessoas vinham de outras partes da América, People were coming a lot of part of America. viajavam da Europa para ir lá ouvir a pregação. They traveled to Europe to hear the preaching. Saíam da África para ir lá ouvir a pregação. They were coming from Africa to go hear the preaching Por causa do mover, because of the move, do avivamento the revival que estava a acontecer that was happening na Rua Azusa. in the Rua Azusa. Não foi um doutor, He was not a doctor. não era uma figura, He was not a figure. um jovem And one man cheio do Espírito Santo. with full of the Holy Spirit. Um jovem A man cheio do Espírito Santo. full of the Holy Spirit. Lembram que eu disse aqui agora? You remember what I said here? Até na escola bíblica Even in the Bible studies, havia separação por causa do racismo. there was separation because of the racism. Brancos de um lado, Whites in the other place negros do outro lado. and black ones in the other place. Mas na reunião de oração de But- William Seymour, But in the meeting of the William Seymour, brancos sentavam com os negros. whites were sitting with the black ones. O que o governo e os ativistas não conseguiram mudar. What the government didn't know how to change. Um jovem A man. não ia para as ruas manifestar. He didn't went outside to manifest. Nada contra a manifestação. Nothing about manifestation. Não ia falar com os governantes. He didn't went and talk to the government. Apenas se encheu do Espírito Santo. He only was full of the Holy E Spirit. os brancos sabiam. And the whites knew. Como é que vamos fazer a separação aqui? How are we going to do separation here? O Espírito de Deus começou a tocar no coração de todos. The Holy Spirit started touching the heart of everyone. Eu quero que você entenda a profundidade do efeito de um avivamento. I want you to understand the deepest thing of revival. Por causa de um mover, Because of a move, o racismo foi quebrado. the racism was stopped. Ainda quem está a pregar para eles, quem está a orar por eles, é um líder negro. And the one who is preaching to them, who praying to them, is a black leader. Eu vou repetir. I will repeat. O avivamento The revival não é cair na igreja. is not falling at church. Existem coisas mais poderosas There's a lot of things more que o powerful avivamento pode trazer. that the revival can bring. E para quem não sabia, And for the one that didn't know, é a partir do avivamento da Rua Azusa it's from the revival of the Rua Azusa, aonde nasceu a primeira igreja pentecostal. where it was born the first Pentecost church. Por isso nós somos igreja pentecostal, That's where we are, Pentecost church, por causa deste avivamento. because of this revival. Por quê? Why? Jovens que acreditaram que o Espírito Santo ainda se move nos dias atuais. Youth that understood, that believed that Por isso é Holy que você não Spirit pode entrar moved. numa igreja pentecostal That's why you cannot go to a e se Pentecost church incomodar com mover. and being bothered by the move. Procura outro lugar. Go look for another place. Já começou com mover. You already start with the move. É fruto de mover. It's a fruit of move. Alguém está comigo? Is someone with me? Um jovem Amen. sem muita fama, Without a lot of fame, sem pais ricos, without rich parents, ignorado pela sociedade por causa do racismo, a man ignored by the society because of racism,
Mas é ali onde vimos a se cumprir 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27. But it's there where it was fulfilling 1 Corinthians chapter 1, 27. God, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo He chose the most crazy things of this world para confundir as sábias. just to confound. Ele escolhe as coisas fracas He chooses the weakest things para confundir as fortes. just to confound the phone. O que eu vim dizer, What I said, Deus está a levantar aqui alguém. God is lifting here someone. Deus está a chamar alguém aqui. God is calling someone here. Alguém que pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Someone that can say, Lord, I'm here. Envia-me a mim. Send to me. Eu quero dizer que essas histórias não são de pessoas especiais. I want to tell that this history are not from special people. Pessoas como nós. It were people like us. Pecadores como nós. The one that were sick like Falhavam us. como nós They falhamos. failed just as we fail. Mas tinham um coração voltado para Deus. But they had a hard turn to God. Sabe? You know, Desde que eu comecei a ter encontro com essas histórias, from the moment that I had an encounter with these histories, Deus me visitou em 2022. God visited me in 2022. Para quem nos acompanha bem, vai controlar as datas quando começamos a mudar os nossos programas de oração. For the one that follows us, you will know the dates when we changed the prayer dates. E começamos a implementar muito programa de oração. We started putting a lot of prayer programs. Porque se você lê essas histórias, se você lê a Bíblia, isso não te envergonha. Because in this history, if you read the Bible, this makes you ashamed. Você precisa se rever. You need to see yourself. O que é que estás a fazer com o Espírito Santo que recebeste? What are you doing with the Holy Spirit that you... Quantos você já salvou? How many have you saved? Como é que tem sido a tua vida de oração? How is your praying life with God? E os que nada fazem And for the one that don't know nothing, vão sempre procurar uma culpa na igreja. you will always encounter something at church. A igreja já não é a mesma como The antes. church is not the same as... Desculpa de quem também não tem tempo de orar. Sorries for the people who don't have time to pray. Como ele não ora, And since he doesn't pray, ele quer se refugiar no programa de oração da igreja. and he wants to refuge himself in the program prayer. Mas os grandes avivamentos But the biggest revivals não são frutos de cultos de igreja. are not fruits from church. Os grandes avivamentos The biggest revivals, vieram de homens, it came from men, mulheres women que estavam decididos that were decided a buscar o Espírito Santo, to seek the Holy Spirit, a se quebrantar na presença de Deus. to break and seek in the presence of God. Aqueles que disseram, Pai, não vivo mais eu, To the one that said, God, I don't live more. tu vives em mim. You live in me. Aqueles que disseram, Senhor, The one that said, Lord, assim como Gideão, just like Gideon, se o Senhor é conosco, if God is with us, aonde estão as maravilhas where are the que os wonderful nossos things pais nos contaram? that our Father told us? Chega uma altura que só ler o que Deus fez não é suficiente. It comes to the place that just reading what God says is not sufficient. Só assistir o que Deus fez não é suficiente. Just the thing that God says is not sufficient. Nós queremos viver, And we want to live. queremos receber de Deus. We want to receive from God. Dizer, Senhor, Say, Lord, se temos pecados contra ti, if we have sinned against you, se temos te colocado em segundo lugar, if we have put you in a second place in our life, tenha misericórdia de nós. Lord, have mercy with us. Renova os nossos dias como antes. Renew our days like before. Renova os nossos dias como antes. Renew our days like the days before. Renova os nossos dias como antes. Renew our days like the day before. Renova os nossos dias como antes. Renew our days like the days before. Escreva aí. Write this. São 7 marcas do avivamento, mas vamos falar de duas marcas apenas. There's 7 marks in the revival, but we're going to only talk about Eu 2. preciso de alguém aqui no piano, não quero esse fundo programado. I need someone in piano. Tá onde, Nero? Líder, preciso de alguém aqui no piano. I need someone here in the piano. Primeira marca First mark do avivamento genuíno. of the genuine revival. Todo verdadeiro avivamento Every real revival
tem como marca It has as a mark arrependimento profundo, the deepest repent. arrependimento profundo The deepest repent e confissão de pecados. and the confession of the sins. Em quase todos os avivamentos, In almost all of revivals aonde Deus verdadeiramente se moveu, where God truly moved, a maior parte deles, the most part of them, o próprio povo é quem reconheceu a sua nudez. the same people, Oh, they seu recognize, they recognize their sin. Em Atos capítulo 2, In Acts chapter 2, quando Pedro acabou de pregar, when preachers finished praying, o povo the people é quem fez a pergunta para Pedro: or the one that made the question to Peter, o que podemos fazer what can we do para sermos salvos? to be saved? E Pedro disse: And Peter said, arrependei-vos. repent yourself. Atos capítulo 2, versículo 37. Acts chapter 2 verse 37. Arrependei-vos, Repent, porque o verdadeiro avivamento because the real revival não é sobre cair, is not about falling. não é sobre pular. It's not about O jumping. verdadeiro avivamento, The real revival, ele traz primeiro it brings first a consciência da minha the natureza, consciousness of my nature, a consciência dos meus pecados, the consciousness of my sin, e me leva com o coração aberto na and it presença de takes Deus. me with an open heart to the presence of God. Quando Deus está a se mover, When God is moving, quando Deus está a se mover, when God is moving, não há vergonha em confessar pecados. there's no shame confessing the sins. Se Deus está a se mover em algum lugar, mas ainda temos prazer em esconder pecado, If God is moving someone in a place and we have the pleasure to hide the sin, você não está a experimentar o avivamento. you are not experiencing the revival. Pedro então lhes respondeu: Peter responded to them, arrependei-vos repent, e cada um de vós seja batizado and all of you be back em nome de Jesus Cristo in the name of Jesus Christ, para o perdão de vossos pecados, so that the pardon of e your sin, recebereis o Espírito Santo. and you will receive the gift of the Holy Spirit. Aonde há avivamento, Where there's revival, arrependimento profundo. the deeper repent. Não estou a dizer de você pecou hoje, I'm not saying you sinned today, se sentiu mal, you felt bad, fez um jejum you did a para se fasting sentir aceite por Deus, just to feel accepted by God, mas no for dia God. seguinte voltou no mesmo lugar. But the other day you went to the same place. Arrependimento profundo It's the deepest repent. significa: It means eu não sou a mesma pessoa que I estava no am mundo. not the same person that I'm in the world. Eu não pertenço ao pecado. I don't belong to the sin. É olhar para o pecado que você cometia It's looking to the sin that you used to do, e sentir nojo do que você and fazia. you feel very guilty what you did. E não só entrar na oração And not only go to e prayer dizer: Senhor, eu me arrependo. and say, Lord, I repent myself. Corações avivados Heart revival. confessam a Deus, They repent, confession to God, mas também confessam a homens. but they tell the Se man. você não tem coragem de confessar teu pecado a homens, If you don't have the courage to confess você your não está sin to the totalmente man, arrependido e pronto para deixar. you are not very repent to live, to live. Esse flyer eu não mandei para a mídia, This trial that I sent it to the media, mas um avivamento que aconteceu no Congo. but there's a revival that happened in Congo. Em um dos dias estavam a cultuar In one of the days that we're having e service, de repente and suddenly o clima ficou totalmente pesado sobre a igreja. the atmosphere was very heavy upon the E church. quando disseram amém, And when they say amen, a igreja silenciosa, the church was very uma quiet. menina no Congo A lady in Congo, começou a sussurrar no culto, she started talking in the service. começou a gemer
gemer no culto. She started moaning in the service. E o grito do seu gemido começou a intensificar. And the screaming of her moaning started going louder. De repente, And suddenly, quanto mais ele gemia, how many times she was moaning, a sua voz aumentava. her voice was being loud. E de repente, And suddenly, ninguém orava, no one was praying, ninguém pregava, no one was preaching, ninguém no profetizava. one prophesying. Gemido de uma mulher Moaning of a woman que foi tocada pelo that Espírito was Santo touched by the Holy Spirit. fez toda a igreja She made the whole church. na hora da saída. In the time of going out, De repente, suddenly, líderes começaram a ir em frente, leaders were going inside. começaram a confessar os seus They pecados. started to confess their sins. A história diz The history said que veio sobre a igreja. that it came upon the church. Depois do líder confessar o pecado, After the leader confessed o the sin, céu se abriu sobre a igreja the heaven opened e a in the igreja church. foi tomada pelo And poder the church was taken upon por power causa de uma menina because of a young que estava a girl gemer. that was moaning. E alguns não entendem And some don't que understand várias vezes that a lot of o time, Espírito Santo the Holy ele Spirit, geme he moans com gemidos inexprimíveis with the moan através de homens e mulheres throughout the que estão no meio da igreja. that are the beat of church. E alguns não sabem And some don't know que há choros no meio da igreja, crying. que não é choro de sofrimento, No, not crying of é o Espírito suffering. Santo a se It's the manifestar. Holy Spirit Há manifest. gemidos There's moaning. que não é problema da alma, That is not problem of the é soul. o Espírito a dizer: It's the Spirit eu quero me saying, I manifestar. want to manifest high. E a história And the diz: history says enquanto essa jovem while this little gemia no was culto, moaning in the o service, líder se levantou the leader stood e up disse: eu estou em pecado. and said, I am in E sin. quando ele confessou, When he confessed, o Espírito Santo the Spirit desceu sobre a igreja. came upon the No church. final do culto, In the final of the a service, história diz: the history says todos que já tinham saído da igreja the one that were already out of the church começaram a voltar, were coming back movidos pelo Espírito Santo. by the Holy Spirit. Ninguém lhes avisou nada. And no one told O them. Espírito que desceu na Holy igreja Spirit was coming upon the começou a localizar Spirit to localize. quem já estava no catedral, was already quem já estava no táxi. who was in the taxi. Começaram a voltar. Started coming back. E quando entraram para a igreja, They came back to the church. começaram a orar, Started praying. começaram a adorar Started adoring. e ficaram And they stayed 48 horas 48 na hours presença de in the Deus. presence of Mas God. começou And they com started o gemido with the moaning e a confissão de and the pecados. confession of the sin. Deixa eu dizer para alguém: Let me tell to o someone, Espírito Santo, the Holy Spirit ele é o Espírito puro, is the pure ele é o Espírito Santo, He is Holy ele é o Spirit. Espírito Santo, The Spirit, é o Holy Espírito Spirit. limpo, He's the- e ele não habita And he doesn't aonde há go sujeira. where there's dirt. Não há como There is no way. vivermos o avivamento. Living revival. Quando pecamos ontem, When we sin pregamos yesterday, hoje. we're preaching today. Pecamos We ontem, sin yesterday, cantamos and we're hoje. singing today. Pecamos We ontem preach yesterday, e servimos hoje. we welcome today. Deus está dizendo: God is saying, eu quero avivar I want to revive a minha igreja. my church. Eu quero avivar I want to revive a nação angolana. the nation Mas of God. igreja, The church. não há avivamento No sem revival. arrependimento genuíno. repent. Essa coisa, This thing. domingo está na igreja Sunday you e alguém aqui someone já here está a programar is programming nesse feriado, this- nessa tolerância. this holiday. Eu vou I will go. para a discoteca, I will go to the eu vou club. beber um I pouquinho, will drink. eu vou namorar um pouquinho. I will dance. O avivamento não é para ti. revival is not for E se you. você ainda And if you are- tem esse tipo de vida, are a disciple, você não é crente. you are not a believer. Porque crente de verdade, believer. ele sabe: knows. eu estou no mundo, I am in the mas eu não world, sou dessa but I'm terra. not from this world. Espírito Santo, Holy Spirit, se eu tenho falhado, I have se eu failed. tenho errado, have failed. perdoa-me, Forgive. perdoa-me, Forgive. perdoa-me, Forgive. perdoa-me. Forgive. Tem gente There's people nesse lugar. in this place. Nós vamos orar por ti 20 anos. We're gonna pray for you 20 years. A tua vida vai continuar mesmo. Your life will continue to be the same. Porque você pensa que a mão do pastor é magia. Because you think the hand of the pastor is magic. Eu conheço o teu problema, I know your problem, mas Deus conhece a tua conduta. but God knows your conduct.
Todo avivamento Every revival tem como marca has as a mark arrependimento profundo. a deepest repent. Não é dizer, pastor, It's not, pastor, agora tomei a decisão, I take the decision, vou começar a aparecer mais na igreja. I will come a lot at church. Nós não queremos que você apareça mais na We igreja. don't want you to come a lot at church. Queremos que apareça mais na presença We de want you Deus. to appear more in the presence of Apareça God. mais na santificação. Appear more in the sanctification Apareça of mais na God. presença do Appear Espírito. in the sanctification of the Holy Apareça Spirit. mais na renúncia. Appear in the renounced. Eu posso não te ver aqui no domingo, I can't see mas you a minha here. maior alegria But my é happiness saber is knowing que no último dia, that in the ultimate quando a última day, trombeta when tocar, the last trumpet nos veremos lá. we will see E eu vou them. dizer: And I will say, o meu novo nome está aqui my nessa new pedra. name is E aonde there. está o teu novo And where nome? is your new Por isso eu vim name? falar para alguém: You revival some- quem roubava Who was stealing? não rouba mais. Don't steal no Quem more. adulterava Who was não adultera mais. adultera no Quem more. fornicava Who used não fornication? fornica mais. Fornica no Isto more. é This is avivamento. revival. Como assim você se sente bem? How can you feel good? Você tem tua mulher, mas tem outras miúdas lá You have fora. your wife, but you have another girls outside. Como assim você se sente bem? How can you feel good? Você é pregador. You're a preacher. Fornicou no sábado, tá pregando no domingo. You did fornication on a Saturday and you're preaching on a Sunday. Depois vem nos dizer: o Espírito quer se manifestar. You come and say, the spirit that Qual é Espírito? What spirit? Não sabeis You don't know que a amizade com o mundo that the é friendship with the inimizade world com Deus. is the enemy with God. Deus me chamou God called para me viver em to santificação. live in sanctification. Toda a minha juventude, All my ela é youth dada para o Senhor is Jesus. given to Lord Jesus. Em todos os dias, In all days, meus queridos, my brother, quem te diz who I will tell é impossível you namorar that it's impossible to sem date fornicar? without having sex. Ela te mentiu. He's lying Eu to you. namorei, I dated. orei, I prayed. preguei, I preached. casei, I married. sem dormir com outra mulher, People with another e woman. esperei aliança And I waited para honrar a minha mulher. honor my wife. É possível. Possible. Eu não estou a dizer I am not saying que você vai ser that perfeito, you are gonna be mas você perfect. pode ser aperfeiçoado todos os dias. Dizer: minha carne, You say my você não flesh. pode me dominar. You're not gonna dominate me. Eu não estou dizendo que você não vai olhar. I'm not saying you're not gonna lose. Você até vai tentar olhar, You can try to vai know. tentar chamar, You can try to vai know. pedir o número, You can try to mas o Espírito find the que spirit. te habita, se verdadeiramente Ele habita em você, você vai apagar o número, você vai desfazer a amizade e vai dizer: Senhor, eu vivo para ti, I live for eu you. vivo para ti. I live for you. Aviva-me, Revive. aviva-me, Revive. aviva-me, Revive. aviva-me. Revival me. Como assim você pega e se sente bem? How can you sin and you feel good? Quando você pega e se sente bem, quer dizer que você já não está bem. When you sin and you feel good, it means you're not good. A pior doença é aquela que te esconde os sintomas. The worst sickness is the one who hides the symptoms. Porque você vive doente como se estivesse saudável. Because you live sick like you're healthy. E depois começamos a cobrar: esses pastores precisam orar mais. And we start thinking this A igreja precisa voltar a queimar. the church needs to come and burn again. Como é que a igreja vai queimar se você não queima? How can it burn if you don't burn? Arrependimento genuíno e profundo. The genuine repent. Tem pessoas aqui que antes do ano terminar, There's people here that before the year finishes, vocês precisam entrar no gabinete e confessar. you need to go to the place and confess.
A primeira marca do verdadeiro avivamento. The first mark of the real revival. Meu tempo encerrou. My time finished. Deixa eu falar rapidamente isso. Let me say it quickly. É o arrependimento profundo Is the deepest repent e a confissão de pecado. and the confession of the sins. A segunda marca And the second mark do avivamento genuíno. of the genuine revival. Fome pela palavra. Hunger by the word. Esse ano This year, eu vivi 2 avivamentos na minha vida de forma pessoal. I lived 2 revival in a personal way in my life. Não, este ano ano passado But I had last year one. No ano passado, Last year, nós tivemos aqui um culto de domingo quando não tínhamos nem teto falso, não tínhamos todo ele coberto. we had a service when we had the church not constructed. E foi a primeira vez que eu fui tomado pelo Espírito Santo. And it was the first time that I was taken by the Holy Spirit. E eu fiquei em lágrimas na presença dele. And I was crying tears in His presence. Quando Deus te visita, você não se esquece dos dias do avivamento. When God visits you, you don't forget of the revival days. E eu falava em línguas e profetizava, meus lábios mexiam, tremiam. And I was speaking in tongue, I was prophesying, my lips were shaking. Uma sensação que eu só senti quando estive doente. It was a feeling that I only felt when I was sick. É a mesma que senti naquele culto. It's the same feeling that I felt when I was in that E os service. meus dentes rangiam. That my teeth were shaking. E eu fui tomado pela presença de Deus. And I was taken by the presence of God. Eu estava em lágrimas. I was in tears. E eu não sou uma pessoa de derramar lágrimas. And I'm not a person to cry. E eu descobri que o Espírito Santo, o avivamento, And I discovered that the Holy Spirit, the revival, não traz apenas arrependimento. it doesn't only bring repent. O avivamento, The revival, aqui entre parênteses, here in parenthesis, o avivamento também molda the revival also molds a tua sensibilidade. your sensibility. A pastora está aqui, pode confirmar, sempre fui uma pessoa muito insensível. Pastor here, she can confirm I was a very sensible person. Nunca fui de manifestar muitos sentimentos. I wasn't always to manifest my feelings. Nunca fui de sentir muita coisa e manifestar muita coisa. I wasn't a person to manifest Mas something. desde aquele dia, But till that day, from that day, eu estou a ficar muito chorão na oração. I'm being a lot of crying E eu também and praying. não estou a entender. And I'm not understanding. Eu disse, eu não sou assim, pai. And I said, I'm not like this, Father. Não me muda muito. Don't change me a lot. E quando viajei para o Lubango, And when I traveled to Lubango, eu fui para uma atividade que o tema era criados para reinar. I went to a activity that the team was what created to rule. Meus irmãos, My brothers, enquanto estudava o texto daquela mensagem, while I was studying the text of that message, eu estive no hotel a estudar I was in the hotel studying. e eu fui tomado por uma fome que eu tinha quando comecei a minha vida de oração. And I was taken for a hunger that when I started my praying life. O Espírito Santo veio para mim como apareceu para mim no início. The Holy Spirit came to me like He came in the beginning. De repente comecei a sentir uma fome, um acréscimo de fome na palavra que eu já não tinha mais. And suddenly I started feeling a hunger in the Word of God that I didn't have before. Não deixe que o teu tempo com Deus te engane. Don't live that your time with Se God. você não vigiar, você pode se acostumar com Deus. If you don't look, you can Ao accustom yourself ponto with de God você não ter mais tempo para Ele. to the time that you don't have time for Him. A visitação que eu recebi esse ano, The visitation that I received this year, muitos de vocês nem deram conta. a lot of you didn't see. Foi na conferência dos jovens. It was in the conference of the youth. Enquanto eu estive a cultuar, While I was in the service, o Espírito Santo começou a visitar meu coração. the Holy Spirit starts to visit my heart. Porque existem avivamentos silenciosos. Because the silence revival, Deus começa a trabalhar dentro de ti. that God starts working inside Deus you. começou a falar comigo. And so God started talking to me.
Tanto que o tema para o próximo ano da nossa igreja veio naquela conferência. So even that the theme from the next year church, it came from that conference. Porque quando às vezes você não entende quando o programa é uma atividade, Because sometimes you understand when you program an activity, você deve levar as coisas de Deus com muita seriedade. you need to take things, God things with a lot of serious. Enquanto você brinca, alguns saem, outros conversam, outros não oram. Há quem a sua vida está a mudar naquele dia. Because when you don't pray, you play. Some people, their life are being changed that day. Por isso é que para mim todo culto é um culto muito sério. That's why for me, every service is a serious Todo service. culto é muito especial. Every service is a special service. Porque eu sei que um desses dias Because I know that one of these days, pode ser o dia da nossa visitação. it can be the day of our visitation. Você nunca sabe quando o Espírito vai se mover. You can never know when the Spirit will move. Então tenha sempre um posicionamento pronto para lhe receber. So have a position ready to receive Him. A outra marca do avivamento genuíno The other mark of the genuine revival é a fome pela palavra de Deus. is the hunger by the Word of God, for the Word of God. Durante todo o avivamento que aconteceu, Throughout all the revival that happened, houve um retorno profundo às escrituras. it was a returning things deeper for the As scriptures. pessoas voltaram a amar a Bíblia, People started to love the Bible, voltaram a amar as escrituras. started to love the scriptures. Todo grande avivamento Every big revival despertou sempre no coração do homem awakened always in the heart of a man a fome pela palavra. the hunger for the Word. Não é a fome por milagres. It's not a hunger for the miracles. Isso é consequência. This is consequence. Não é a fome pela profecia. It's not hunger for the prophecy. A fome pela palavra. It's the hunger for the Word. Quer ver uma igreja avivada? You want to see a revival church? Começa a controlar se o povo ama a palavra. Start controlling if the Word loves the Word. Se os crentes têm Bíblia. If the believers have Bible. Se a Bíblia que têm, leem. If the Bible that they have, they read. A partir do momento que um crente já não tem Bíblia, From the moment that a believer doesn't have Bible, você está longe. you are far, Longe. far. Pior do que não ter Bíblia Worse than not having a Bible é ter e não ler. is having and not read. Você está longe, querido. You are far. Porque o avivamento te faz se aproximar da palavra. Because the revival makes you close to the Word. O avivamento tira o poder The revival takes the power do centro da tua vida. of the center of your life. O avivamento tira a profecia do centro da tua The vida. revival takes the prophecy in the middle of your O life. avivamento tira os dons do centro da tua vida. The revival takes the gift of the center of your life. E aonde você tinha sonhos, And wherever you were, you had aonde dreams. você tinha dons espirituais, Wherever you have gift spiritual, você coloca lá a palavra. you will put in a word. O avivamento foi tão forte em The África revival was so strong in Africa que um homem da Etiópia that a man from Ethiopia, viajou só com uma parte do livro. he only traveled with a part of the Bible. E essa parte que ele tinha nem entendia o que estava lá. And this part that he has, he didn't understand what was there. Quando o avivamento chega, And when the revival comes, você volta you go back a ler Gênesis. to read Genesis. Você volta You go back a ler Êxodo. to read Exodus. O avivamento te traz sensação do primeiro amor. The revival gives us the cessation of the Você first compra love. novamente um bloco de notas. You will buy again a notebook. Começa a aprender de novo quantos livros tem a Bíblia. And you start knowing how many books there's the Tipo, estás a Bible. começar agora. Just like you do Porque o avivamento é today. um refresco. Because the revival is a refresh. É por causa daquele tempo que você viveu quando tinha muito fogo. It's because of that time when you live, when you had a lot of E fire. o que as pessoas não sabem, From the people don't know por que Deus traz o avivamento? why God gave the revival. Porque chega a uma altura na tua vida espiritual, Because it comes to a time in your você se life acostuma. that you get used to it. Você faz quando quer. You go, you do when you O want. temor começa a reduzir. You start to reduce. Você esquece de orar. You forget about praying. Esquece de temer a Deus. You forget about fearing God. Então Deus provoca uma vez So God provoke a para te move fazer lembrar. just to make you remember. Não foi para isso que eu te salvei. It was not for this that I E saved. quando esse mover chega, And when this move comes, você cai na presença de Deus. you go into the presence of E God. diz: eu estava longe And you afinal. say, I was far. Você tinha fama que estava vivo, You were in the family, you were mas alive. estavas morto. But you were very bad. Quando palavras que você já não falava, When you talk things that you e didn't, você didn't volta a talk, falar, and you start speaking again, você não ofendia. you didn't. Agora já está a se ofender com And now normalidade. you're saying bad words. Você não mentia. You didn't lie. Já está a mentir com And now normalidade. you lie very naturally. Você não
não roubava You didn't steal. e está a roubar com And now normalidade. you're stealing natural Quando way. isso acontece, When this happens, Deus começa a ver God starts a seeing necessidade the necessity de um novo mover. for a new revival. Para não perder a minha filha, Just to not lose para não my perder o meu daughter. filho, Just to not lose eu vou my daughter. levantar alguém I will lift que vai someone trazer um novo that mover, will bring a uma new nova revival, pregação, a new uma preaching, nova palavra. a new E word. você depois olha And you e submit. diz: Senhor, And you say, tenha Lord, compaixão de mim, have compassion porque of você me. pensava Because you que thought estavas bem, that you were good. mas afinal But you were- estavas you longe. were far. Os irmãos já analisaram The brother already analyzed desde o começo do nosso ministério. from the beginning of our ministry. Sempre demos muita ênfase no dom da profecia. We already have a lot of emphasis in prophecy. Todos os cultos eu profetizava. All the service I used to prophesy. Todos os cultos. All the service. Tudo que você pode imaginar já profetizei. Everything that you imagine I already prophesy. Falar o que está dentro de casa. Talking about what is inside home. Falar como é que está o estado das mobílias dentro de casa. Talking how is the way of the furniture inside home. Falar a fotografia que está na sala. I used to say the photograph inside the Quem está home. na fotografia. Who is in the photograph. O que você comeu ontem. What you ate yesterday. Já. I already Mas did. quando Deus me visitou em um dos dias da oração, But when God visited me in the days of prayer, Deus disse: filho, God said, son, não te chamei I didn't call you para dar sobremesa. just to give dessert. Profecia nunca foi chamado de pão. Prophecy was never called of bread. Eu te chamei da palavra. I called you by the word. Te formei da palavra. I formed you by the word. Uma vez sentei com o doutor Jorge Batista. One day I sat with the Dr. George the Baptist, E o pastor Jorge Batista olhou para mim and the pastor George Baptist said, he looked to me e disse: Jó, and he said, Joe, se você está começando um ministério if you're starting a ministry para fazer a mesma coisa to do the same thing de onde você saiu, from where you came não from, foi Deus que te mandou. it wasn't God who sent you. Fecha, Close. volta onde saíste. Go back to where you came from. Se for para fazer a mesma coisa, Because if it's to do the same thing, você só tem ilusão. you only have illusion. Mas se Deus te mandou, But if God sent you, não repita os erros de onde você saiu. don't repeat the errors of where you came Mas eu não from. me esqueço hoje But I don't forget o today conselho que o doutor Jorge Batista me deu. the Pastor Jorge Batista, Pastor George Batista. ele olhou para mim He looked to me e disse: Jó, and he said, Jó, nunca se esquece. never forget, Jó Mussumba Jó Musumba é um homem formado da palavra. is a man formed by the word. Chegaste aonde chegaste You came where you are today porque Deus te formou da palavra. because God formed you by the Tua word. origem é a palavra. Your origin is the word. Você está vindo da palavra. You are coming from the A word. igreja que você nasceu é da The palavra. church that you came from is from Os the word. homens que te antecederam são da The palavra. men that came from me from the word. Não esqueça Don't forget que você está vindo da palavra. that you're coming from the word. E um dia, And me one day, quando o Senhor me visitou, when God visited me, disse: esqueça a and profecia, say, forget the prophecy, esqueça a cura, forget the healing, lê read, e leve a palavra para o meu and povo. take the word to my people. Enquanto você pregar para o meu And povo, when you preach to my não people, faltará oração, you will not, não faltará profecia, will not let, não faltará cura, will not let não faltará miracles, milagre. will not give, Enquanto Pedro pregava, and while Peter o was Espírito preaching, descia. the Holy Spirit was Porque o coming down. verdadeiro mover do Because the Espírito, real ela vem da palavra. It was coming Aonde from tem the a word. palavra tem batismo. Where there is word, Aonde there's tem a faith. palavra tem cura. Where there's word, there's Aonde faith. tem a palavra tem Where profecia. there's word, there's Aonde tem a prophecy. palavra tem movimento. Where there's word, there's Aonde tem a movement. palavra tem Where crescimento. there's word, there's Aonde tem a movement. palavra tem Where avivamento. there's move, there's Aonde tem a revival. palavra tem libertação. Where there's move, there's liberation. Sabe? You know, É a palavra it's the word que vai te mandar orar. that will make É a you palavra pray. It's the que vai te word ensinar a orar. that will teach you to É a pray. palavra It's the word que vai te fazer vencer o that pecado. will make you go Por to isso, sin. That's why o verdadeiro the avivamento real te revival leva de volta à escritura, it takes you back to de volta à scripture. palavra. It backs the Eu por essa word. razão For this que eu não reason, largo mão desta that I palavra, will not leave querendo it. você ou não. If you want Eu to know, acredito. I believe Nós somos uma we igreja are a church que acredita na oração, that believe in prayer. mas há algo acima dela. There's something A above palavra. the word. Eu disse a palavra. I said the Eu word. disse
disse a palavra. A tua oração pode falhar. O teu jejum pode falhar. O teu monte pode falhar. Mas a palavra, eu disse a palavra. Eu disse a palavra. Eu disse a palavra. Crente que segue apenas profecia. 2025 é de uma igreja. 2026 é de outra igreja. Mas quem está de volta à palavra, ele sabe. Deus está aonde a sua palavra está. Deus está aonde a sua palavra está. Por isso nessa igreja eu vim anunciar. Se você não tem Bíblia, volte a comprar, volte a ler. É um pecado extremo crente não saber quantos livros tem a Bíblia. Quem foi Jesus Cristo? Aonde ele nasceu? Quem é o Espírito Santo? Eu vim anunciar para alguém. É tempo do avivamento. Mas não avivamento sem a palavra. Sem a palavra. Sem a palavra. E eu sei que nós estamos em uma era aonde trocamos. A Bíblia diz no mundo do Espírito. Você não vive no mundo do Espírito. Você vive pela palavra. Eu disse, você vive pela palavra. Você vive pela palavra. Você vive pela palavra. Já viu pessoas hoje? Have you seen people today? Antes na Bíblia, Before. Eu já encerrei. Antes, I already finished before. nós só ouvíamos. We only heard. A Bíblia diz. The Bible says. 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 Até aqui, To hear a palavra do Senhor. the word of God. Hoje você soube Today you e hear vê muita gente and you see a lot que of não people citou nenhum versículo, that didn't say mas já anything citou verse, muita coisa no but mundo do they Espírito. say a lot of things No mundo do Espírito. in the word No of mundo do Espírito. the spiritual Nós não word. andamos pelo mundo do Espírito. Andamos pelo mundo da palavra. Where the word is É pelo mundo da palavra. É pelo mundo da palavra. É a palavra que te fez nascer. É a palavra que te salvou. É a palavra que te amadureceu. Você só está aqui até hoje vencendo o pecado. Não é o teu jejum. It's not your fasting. É a palavra. It's the word. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. I say it contra you. É um grande erro It's a big mistake. você começar a estudar outras espiritualidades You start studying other sem spirituality primeiro dominar a escritura. without dominating the scriptures. A primeira coisa que você tem que investigar The first thing that you need to look for, to search, é como o mundo espiritual funciona. is how the spiritual world functions. Como a palavra funciona. How does the word function? Por isso é que tem crente que já não celebra muita gente. That's why there's believer who don't celebrate a lot of people. Porque crente que conhece a palavra, Because believer that knows the word, ele sabe quando estão a lhe dar Bíblia e quando estão a lhe dar sentinela. they know that when they're giving him Bibles, when they give him sentinella. Pastor tem que manejar a palavra. Pastor has to manage the word. Líder tem que manejar a palavra. Leader needs to manage the word. A primeira ferramenta dos músicos não é a vossa voz. The first tool of the musician is not your word, your voice, is the word. Antes de treinar a voz, Before training the voice, the word. ensaia a palavra. Train the word. Senão vamos começar a seguir muitos profetas na internet Or else we're going to start following little prophets in the internet que te citam um monte de coisa no mundo do espírito, that they say a lot of things in the spiritual word, mas não tem nada das escrituras. but they don't have nothing from the scriptures. Eu posso. I can. I can. I can. Eu posso. I can.
todos os cultos te profetizar. All of the service I can prophesy to you. Porque Deus fala comigo todas as semanas. Because God talks to me all weeks. O fato de eu não te profetizar não quer dizer que eu não ouço a voz de Deus. The fact that I don't prophesy to you doesn't mean I don't hear the word of God. Falaram contigo, não é, profeta? They talk to you, not even prophet. Vocês não profetizam pecado por quê? Why don't you prophesy the sin? Conversa de criança na fé. It's a baby's talk in faith. Porque eles pensam que o profetizar é que vai lhe fazer se endireitar. Because they think that prophets say. Sabe qual é o nível que nós atingimos? You know what's the level that we reached? Pegamos na revelação de pecado de um indivíduo. We grab the revelation that we grab for the person. Transformamos na pregação de toda a igreja. And we transform for the preaching for the whole church. Você escolhe. You choose. Quando Deus fala contigo, when God talks to you, Deus não te obriga a forma como tens que entregar. God doesn't tell you the way that you have to. Você pode transformar de uma revelação um livro. You can transform a revelation to a book. Uma revelação uma pregação. A revelation a preaching. Uma revelação até uma canção. A song. Só para a mensagem chegar. Just for the message to take. Porque se a palavra não te convence, qual é a profecia que vai te convencer? Because if the word doesn't convince you, what prophecy is going to convince you? E muita gente não entende. And a lot of people don't understand. Aos perdidos se prega. From the lost one you preach. Salvação dos pecados. Salvation from sins. Aos salvos se prega transformação dos salvos. And for the saved one you preach transformation for the saved ones. Depois de Deus te salvar. And after the Lord saves you. Agora eu preciso te ensinar como amadurecer para não ser dominado pelo pecado. Now I need to teach you how you can be mature for you to not be convinced by the sin. A forma como eu busco. The way that I seek. Como eu oro. That I pray. Todos os ministros que passam o dia comigo na igreja sabem. Every minister that spend the day with me at church, they know. Não tem nenhum dia que eu oro mais ou menos. There's no day that I prayed a little bit or less. Todas as minhas orações são intensas. All of my prayers are intense. Eu oro como se estivesse ainda a começar a orar. I prayed like I'm praying today. Mas já são 20 anos a orar e pregar. But there's 20 years praying and preaching. O que você está vendo Deus a fazer através de mim hoje, a nível What do you are país, seeing guys doing throughout for me. não é oração que estamos a fazer na igreja, que estamos a fazer juntos. Não, It's not praying that we're doing together today here at church. Deus não está me preparando aqui convosco. God is not preparing me here with you. Porque Deus não prepara o líder no meio dos liderados. Because God doesn't prepare the leader in the middle of the leaders. Deus me preparou quando eu não vos conhecia. God prepare you when no one knew you. Não é a nossa oração daqui de hoje, ficamos aqui orando. Não. It's not our prayer from today that we're here praying. No. São as orações de lá. Or the praise from back then. Estas orações de hoje The praise for today. estão a me preparar para daqui a 10 anos. Or preparing me from 10 years from here. Você pode levantar suas mãos? Can you lift your hands? Meu sonho é, My dream is, Senhor, Lord, não me deixe morrer don't make me die sem ver a minha nação pegando fogo. without seeing my nation catch fire. Sabe por quê? Eu nunca fico satisfeito com o número de pessoas que vêm para a igreja. I'm never satisfied with the number of people that comes to church. Pode encher aqui, You can come for 500. pode encher lá fora. You can come outside. Podemos ir numa de 5.000 encher numa. We can go to some place to 5,000. No. O que queima no meu coração What burns in my heart é um avivamento mundial. is a mundial revival. Eu sonho com esse dia. I dream with this day. Por isso eu trago as mensagens que trago para te preparar para o futuro. That's why I bring the message to prepare you for the future.
Não espere o futuro para se preparar, Don't wait the future to prepare you, porque você pode não ter tempo de se preparar because you may not have the time to prepare e chegar lá sem saber pregar. and get there without knowing how to preach. Todos os dias, Every day, quando eu leio a história desses homens, when I read the richer of this man, eu partilho sempre com a minha esposa. I always share with my spouse. Estou a sentir que não estou a fazer nada. I'm feeling like I'm not doing nothing. Ei, homem de Deus, estás a crescer muito. But man of God, you're growing Ei, a Deus te lot. abençoe. God bless you. No, Em meu espírito eu não estou a ver isso. in my spirit, I'm not seeing this. Eu estou a ver uma igreja I'm seeing a que church. na verdade não é um templo, It's not a time. é uma casa das nações. It's a home of nations. O que eu vejo são milhares de pessoas com bandeiras de várias nações. What I see is thousands of people with flags from around the whole world. Aonde já não vamos precisar fazer mais relatório do culto, We were not going to do a regulatory for the service, porque não vai ser uma igreja local, because it will not be a local church. uma igreja das nações. It's church from nations. Não enche com ovelha local. Doesn't fill with person in local place. A igreja que o Senhor me mostrou no espírito The church that the Lord showed me in spirit é onde temos compartimentos para hospedar visitantes. is where we have compartments to take for visitors to stay. O templo está aqui, The temple is here o hotel está aí. and the hotel is there. 1000 hotel. 1,000 hotel. Até chegar o ponto Till we get to the time do governo vir sentar conosco for the government to come sit with us e dizer: queremos trabalhar convosco, and say we want to work with you, porque percebemos because we understood que entram mais pessoas no país por causa de vocês that there's a lot of more people coming to the country because of you do que para fazer turismo. than to do tourist. Yes. Mas eu oro, But I pray, Pai, Father, não me permita chegar nessa dimensão don't make me get to this dimension sem ter substância suficiente. without having sufficient substance. Não me deixe receber quem eu não tenho alimento para saciar fome. Don't make me receive whoever I don't have the element to give them. Me aprofunda no conhecimento, Make me deeper in the me aprofunda na palavra, Make me deeper in the me word. aprofunda na unção, Make me deeper in the me anointing. aprofunda no Make espírito. me deeper in the spirit. Eu quero sair do razoável. I want to get out. E Deus vai começar a avivar pessoas de forma individual. And God will start to revive people individual way. Alguns vão se tornar intercessores. Someone will be intercessors. Até empresários vão ser avivados para quê? Para suportar o reino. Even the businessmen will be revival to support the kingdom. Por isso eu creio. This I believe. Quando Deus te dá um homem que ainda permanece no altar, When God gives to a man that only stays in the altar, homem genuíno, a genuine man, você não pode ter receios em apoiar a visão que Deus lhe you deu.